O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra hoje, especialmente no Evangelho, nos coloca a realidade da necessidade, da virtude, da mansidão. Jesus, em certa altura do Evangelho, ele vai dizer: Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando nós ouvimos nosso Senhor dizendo que nós não devemos enfrentar quem é malvado, devemos, quando formos ofendidos na face direita, dar também à esquerda, nós às vezes podemos até nos escandalizar. Pode parecer que é uma atitude que Jesus está pedindo que nós tenhamos, uma atitude um tanto ingênua, e hoje em dia nós temos dificuldade disso. Quem é que não consegue revidar o seu agressor? Sobretudo quando nós estamos sendo vítimas de alguma injustiça. Mas Jesus aqui não está proclamando uma ingenuidade. Nosso Senhor não está dizendo que nós não devemos nos defender quando é necessário que haja uma legítima defesa. Pelo contrário, nosso Senhor está acentuando que nós precisamos ser mansos, porque revidar uma ofensa é sempre nós trazemos um problema a mais. Quando nós recebemos uma ofensa, existe um pecado. Se nós revidamos essa ofensa, nós não temos a capacidade, nós não temos o equilíbrio, nós não temos a sabedoria de fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque nós mesmos não somos justos. O único justo é nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que nosso Senhor manifestou a sua justiça? Morrendo na cruz e perdoando os seus agressores. Então nós devemos tomar consciência disso, que devolver uma agressão, seja ela verbal, seja física, é sempre algo muito negativo, porque nós vamos estar somando pecado sobre pecado. Então não é o caso de nós aqui nos fazermos frágeis, não defendermos a quem nós devemos defender e a nós mesmos. Mas nós precisamos analisar bem as situações. Por exemplo, há casos específicos que cabe a legítima defesa. Ou seja, há casos que nós precisamos nos defender para garantir a nossa integridade, e precisamos defender os outros também. Imaginemos aqui o caso de um pai de família, por exemplo. O pai de família está ali para defender a sua família, a sua esposa, seus filhos, e de repente na sua casa entra um agressor, entra um assaltante, alguém que está ameaçando ali a integridade dos filhos, diz que vai matar os filhos, a esposa, etc. E diz que vai matar inclusive ao próprio pai. Aquele pai de família, ele tem a obrigação de defender a si mesmo naquele momento e defender a sua família. Porque ele sabe que existe uma ameaça verdadeira que vai desconfigurar toda a sua família e vai, de fato, ofender muito a Deus. Nesse momento ele precisa ter o verdadeiro discernimento e usar a sua capacidade de ira, porque lembremos aqui que a ira, ela é um pecado capital, mas ao mesmo tempo ela é uma capacidade que o ser humano tem. A dimensão irascível do ser humano é aquela força que nós temos para lutar pelo bem. Quando isso é feito de maneira desmedida, torna-se então um pecado. Mas esse caso, que eu estou citando esse exemplo, se o pai ele fica inerte e diz, o assaltante vai aqui nos bater, vai matar a minha família, vai matar meus filhos, depois vai matar a mim,
né? Então, mas eu não posso fazer nada, porque eu tenho que oferecer, né, a outra face. Então esse é um pensamento equivocado. Nosso Senhor não está dizendo isso. Nessa circunstância específica é preciso ter o discernimento, né, que aqui vale o princípio da legítima defesa. Mas se nós estamos numa circunstância diferente, né, em que nós, né, recebemos injustamente uma ofensa, mas aquilo não oferece um perigo, né, para outras pessoas que estão sob os nossos cuidados, e não oferece um perigo real, né, à nossa própria integridade, nós devemos ser mansos, não devemos revidar. E isso é um grande desafio, um verdadeiro desafio. Principalmente, né, nos tempos que nós estamos vivendo, nós não somos muito estimulados a viver essa dimensão da mansidão. Nós vivemos um pensamento muito beligerante, né? Por quê? Porque nós não buscamos mais viver a verdadeira caridade, porque tudo isso aqui que nosso Senhor está dizendo é fruto da caridade. A mansidão que nós temos diante do agressor significa que nós amamos esse agressor e não queremos revidar para criar um mal maior. Então, o princípio da caridade, ele é fundamental. Mas a caridade, ela não pode existir quando existe um individualismo, uma mentalidade individualista. Nós precisamos saber sair de nós mesmos, porque senão nós vamos nos ofender com qualquer coisa e vamos, né, procurar revidar qualquer pequena ofensa que fizerem a nós. Então nós precisamos, né, de fato, viver verdadeiramente a caridade e a partir disso aprender de nosso Senhor essa humildade de coração e essa mansidão. Essa mansidão vem de Jesus, o Cordeiro imolado, né, que não abriu a boca. Mas como eu disse, é preciso ter o discernimento. O mesmo Cordeiro imolado que não abriu a boca, né, subindo o Calvário, foi aquele que, diante das injustiças cometidas no templo, né, expulsou os vendilhões do templo. Nosso Senhor, né, ele, com a sua ira santa, então reagiu diante daquela injustiça, queria prejudicar a integridade, né, da grandeza de Deus, da majestade de Deus. Mas lá no Calvário, nosso Senhor fez um manso Cordeiro. Então nós precisamos ver essas atitudes de nosso Senhor e saber aplicá-las na nossa vida. Nós precisamos, então, aprender a mansidão, mas ao mesmo tempo aprender quando é que nós devemos ser firmes. Em alguns momentos nós precisaremos defender algumas coisas, né? Nós estamos, por exemplo, aqui no nosso país, vivenciando essa realidade da investida, né, pela legalização do aborto. Nós, como cristãos, precisamos lutar veementemente contra isso, porque é algo que, né, atenta diretamente contra a vida, atenta diretamente contra o preceito, né, divino de Deus. Então nós precisamos, diante disso, não virar a outra face, de forma alguma. Aqui nós precisamos ter o discernimento e lutar pela justiça e pela verdade, mas sempre na caridade. Mas na nossa vida cotidiana, nós, né, todos os dias somos acometidos por algumas circunstâncias que nos desagradam, né? Todos os dias nós podemos dizer que somos ofendidos, em um grau maior ou um grau menor. E é nesses momentos que nós precisamos, então, exercer a nossa mansidão. Na família mesmo, né? Sobretudo as pessoas que moram juntos, né, na família ou então em comunidades, né? Eu vivi durante 10 anos dentro de uma comunidade religiosa no seminário e sei como que é difícil a convivência, né, quando a gente tem essa proximidade tão grande. E ali nós somos chamados a exercer verdadeiramente o perdão e a mansidão. Mas no nosso ambiente de trabalho, né, onde nós estamos, sempre nós vamos nos deparar com essas circunstâncias e precisamos de fato, então, aprender de Jesus essa mansidão. E como é que concretamente nós fazemos isso? Em primeiro lugar, nós precisamos ter um coração que se aproxime do coração de Jesus. Nós precisamos rezar, nós precisamos deixar com que o nosso coração, que ele é dominado muitas vezes pela ira, se torne um coração manso como Jesus, se aproximando dele. Quando Jesus nos diz para aprender dele, que é manso e humilde de coração, esse aprendizado de Jesus, né, que nós temos de Jesus, não é o mesmo aprendizado que acontece quando um ser humano ensina outro, um professor ensina um aluno, né? Porque Jesus, ele nos dá o exemplo, mas ele nos dá a graça para que aquilo aconteça. Por isso nós precisamos, né, com a nossa inteligência, compreender os movimentos de Jesus, compreender as intenções de Jesus, imitar o seu exemplo, mas ao mesmo tempo estar abertos para que ele nos dê a graça de cumprirmos aquilo que ele pede. Então,
cada vez mais nos aproximemos de nosso Senhor, porque somente assim nós vamos alcançar essa mansidão que Ele nos pede. E vamos nos exercitar no nosso dia a dia. Não revidemos as ofensas, porque quanto mais nós aumentarmos as ofensas, maior o pecado se torna também. Então, não sejamos multiplicadores do pecado, mas sejamos verdadeiramente pessoas, né, que buscam a paz. A paz, ela só pode existir quando existem corações mansos, né? Corações irados, corações beligerantes jamais alcançarão a paz. A verdadeira paz que vem de Jesus, ela é a paz de um coração manso. Que Ele nos conceda essa graça e que nós saibamos verdadeiramente amar os nossos irmãos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.